Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai para mais um vídeo, trazer um pouquinho mais de informação para vocês, como é que o nosso cérebro funciona, como é que os nossos comportamentos influenciam nas nossas conquistas. Se você se identificar com o que eu vou falar hoje, assista esse vídeo até o final. Eu vou dar algumas dicas de como lidar com esse tipo de comportamento, que é o comportamento da autossabotagem. Então, existem muitas formas, né, da gente se autossabotar, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou explicar o que exatamente é a autossabotagem, por que ela acontece, como que você pode identificar se você é uma pessoa que tem esse comportamento de autossabotagem e o que você pode fazer para mudar isso, beleza? Então, para começar, o que é a autossabotagem? Então, a autossabotagem é quando a gente faz algumas coisas, a gente tem alguns comportamentos, a gente toma algumas decisões que vão contra nós mesmos. Então, a gente começa a ter resultados negativos por conta das nossas decisões. E a gente toma essas decisões por alguns motivos que eu vou conversar um pouco mais lá na frente. Então, essas decisões que a gente toma, muitas vezes de não tomar nenhuma decisão ou de procrastinar alguma coisa, enfim, vem desse comportamento de autossabotagem. Então, a autossabotagem é quando você começa a se auto-boicotar, é quando você mesmo começa a se prejudicar. Então, você se prejudica através de algumas ações, tá? Ou através de falta de algumas ações, tá bom? Então, começa a entender se hoje os resultados que você tá vendo na sua vida, você que tá trazendo esses resultados para você inconscientemente. Então, você tá tomando algumas atitudes que tá trazendo esses resultados negativos para sua vida. Vamos entender mais um pouquinho como que isso funciona, tá? Então, quais são esses comportamentos que a gente pode começar a talvez entender como auto-boicote, né, autossabotagem? Então, por exemplo, uma pessoa que está num relacionamento amoroso, tá? E é tanto homem quanto mulher, tá, gente? Começa a perceber que esse relacionamento tá caminhando para uma relação um pouco mais séria, não é mais só ficar, não é só mais um dating, é mais algo mais sério, tá vendo a pessoa mais frequentemente, tá pensando mais na pessoa, sente mais falta da pessoa quando essa pessoa não tá perto, tem vontade de ficar com essa pessoa por mais tempo, enfim. Quando esse relacionamento está caminhando para algo mais sério, essa pessoa termina. Porque essa pessoa começa a falar que não tá preparado, não tem tempo, não é o momento, tá priorizando outras coisas, começa a achar algum defeito na outra pessoa, começa a, sabe assim, caçar pelo em ovo, como a gente fala. Então, esse é um comportamento de autossabotagem. Um outro comportamento que pode ser também por exemplo, numa empresa, né? Quando você nega uma promoção, né? Ou uma mudança de cargo para um cargo maior, ou com mais responsabilidades, com mais, né? Assim, onde você vai se expor um pouco mais, e aí você nega essa promoção por algum motivo, né? Ou às vezes e aí você justifica como, não, eu tô onde eu tô feliz onde eu tô, eu já tô suprindo as minhas necessidades nesse cargo, eu acho que o fulano merece mais que eu, enfim, alguma coisa assim. Então você não evolui na sua profissão por conta da autossabotagem também. Um outro comportamento você pode começar a perceber pelas pessoas que estão em volta de você, né? Pelas suas amizades ou pelas pessoas que você se relaciona. Então, geralmente, as pessoas que têm esse comportamento de autossabotagem, elas procuram pessoas que são muito empatas com os sentimentos delas, né? Então, aquelas pessoas que querem ajudar, né, que a gente chama das pessoas mais maternais, mesmo os homens mais, né, que tem
essa relação de cuidar da mulher ou cuidar de um parceiro, enfim, essa coisa de proteção, né? Então, as pessoas que têm esse comportamento de autossabotagem, eles tendem a ter relações com pessoas que tomam a frente, né? Que tomam as decisões por elas. E isso é muito interessante, porque e eu já vou explicar por que tudo isso acontece, mas é muito interessante porque ao mesmo tempo que elas se conectam muito com essas pessoas que tomam a frente, né, que tomam as decisões, ao mesmo tempo elas falam que elas não crescem porque essas pessoas tomam a frente, né? Então, é completamente autossabotagem, né? Então, se elas não se conectam com essas pessoas, a vida delas não andam, porque elas não tomam decisões. Mas tem alguém tomando decisão por ela, então ela tá indo. Só que ao mesmo tempo ela fala que a vida dela, que ela não consegue tomar decisão nenhuma, porque a pessoa já toma decisão por ela. E aí fica nesse conflito interno, né? Que também é uma justificativa, né? Que também é uma justificativa para ela não justificar porque ela não toma a decisão da vida dela, né? Ela coloca a responsabilidade no outro. E isso também é um outro comportamento muito normal das pessoas que se autossabotam. Elas tendem a colocar a responsabilidade da vida delas nas outras pessoas. Então, eu não tenho o resultado que eu quero porque fulano fez isso, ou fulano deixou de fazer aquilo, porque meu chefe não me vê do jeito que o esforço que eu faço, porque ou eu fui agressiva porque o fulano que me tirou do sério, né? Então a autossabotagem, ela tá muito conectada com isso, de jogar a responsabilidade pro externo, colocar pro outro a justificativa do porquê eu não consigo os meus resultados, porque a minha vida está do jeito que está, ok? Então, por que acontece isso? O que tá por trás disso? Então, gente, todo comportamento tem uma intenção positiva. Nunca se esqueçam disso, tá? Isso é uma das primeiras pressuposições da PNL, ok? Então, todo comportamento tem uma intenção positiva. Eu não faço alguma coisa para me ferrar. Eu não vou fazer assim, nossa, eu quero foder minha vida, eu vou me jogar ali. Mas é isso mesmo. Não. É muito pelo contrário, né? A gente toma decisões porque a gente acredita que aquela decisão, naquele momento, é a melhor. É o meu recurso, né? Eu não consigo ver qualquer outra opção que seja melhor do que aquela. Então, eu acabo indo para um comportamento XYZ, ok? Então, a intenção do comportamento é positiva. Isso não quer dizer que o comportamento é positivo. Isso não quer dizer que o comportamento está realmente alcançando essa intenção positiva, né? A gente tem a intenção positiva de fazer alguma coisa, de ter um resultado positivo, mas a gente tem que ter a análise se esse comportamento está de acordo, se ele realmente está me trazendo a intenção positiva que eu quero para minha vida. Se não, eu preciso mudar esse comportamento, tá? Então, qual é a intenção positiva da autossabotagem? Então, a autossabotagem, ela camufla alguns medos, ok? Então, quais são os principais medos que camuflam, né? Que a autossabotagem está camuflando, que ela está tentando te proteger. Então, a autossabotagem, ela tenta te proteger do medo da frustração, do medo de ter responsabilidades, do medo do amadurecimento. Então, o que acontece? É como se a pessoa que se autossabota, ela parou no tempo, né? Ela parou ali na transição adolescência, vida adolescente e vida adulta. Um outro comportamento também que é muito característico de uma pessoa que se autossabota é aquela dificuldade de cortar o cordão umbilical com os pais, né? Então, tudo bem, eu tenho os meus pais, eu amo, mas eu preciso ter a minha vida, eu preciso sair de casa, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso ter a minha responsabilidade. Então, o autossabotador ou a autossabotadora, ela tá todo momento justificando por que ela ainda tá, por exemplo, na casa dos pais. Por que ela, mesmo morando com o marido, ou com a mulher, ou com o parceiro, ou com a parceira, não consegue cortar esse cordão umbilical com os pais.
Então, esse medo do amadurecimento, esse medo de tomar responsabilidade sobre as suas ações, é o que faz ter o comportamento de autossabotagem para algumas pessoas. Então, vamos voltar nos exemplos que eu dei. Uma pessoa que não quer que não quer assumir um relacionamento que está dando certo, né? É muito doido isso, né? Você terminar uma relação porque a relação tá indo bem, né? Como assim? Né? Como assim você tá terminando o seu namoro porque o namoro tá de vento em popa, porque você não tem problema, né? Então, o que é isso? É o medo da responsabilidade que isso vem, né? É o medo de algum tipo, talvez, de frustração que possa acontecer lá na frente por começar a gostar de alguém, né? Então, a autossabotagem, ela camufla esses medo da frustração, ela sabota o seu crescimento. Então, na profissão, né, a ser promovido ou promovida, não vai aceitar. Por quê? Porque talvez é muita pressão, é muita responsabilidade mudar de cargo. E a pessoa não está preparada psicologicamente, emocionalmente para essa mudança. Então, o autossabotador ou a autossabotadora, ela parou no tempo, né? Eles estão ainda ali na transição adolescência, vida adulta. Tem muita insegurança para tomar decisão, muita, porque fica com esse receio da responsabilidade da decisão que vai ter nas costas dela ou dele, né? Então, por isso que eles se conectam muito facilmente com as pessoas que são mais empatas, as pessoas que tomam mais as dores das outras pessoas, porque essa pessoa toma a frente, né? Então, essa pessoa, lembra dos terços que a gente já conversou? Primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. A pessoa que tá no segundo terço vai pro primeiro terço dela e começa a fazer o terço que essa pessoa, que o autossabotador ou autossabotadora tinha que estar fazendo, essa pessoa toma conta, né? E aí, como a vida cobra, né? E começam, aí, mas você não vai fazer isso, você não vai fazer. Ah, mas é porque o fulano não me dá chance. A outra lá não me dá espaço para fazer. Quando eu vejo, ela já fez, né? Então, esse comportamento, ele está camuflando vários medos. E, de novo, quando a gente cai em medo, o que a gente tem que fazer? Pensar. A gente tem que refletir. Medo não é nosso inimigo. Medo tá ali para abrir os nossos olhos. Medo tá ali para fazer com que a gente desenvolva novas capacidades. Se eu não penso no meu medo, logo eu não desenvolvo. Eu não cresço, né? Eu não saio da minha zona de conforto. As pessoas autossabotadoras odeiam sair da zona de conforto, não saem. Por quê? Porque tem medo do que pode acontecer lá na frente, né? De tomar a responsabilidade de dar um passo maior que a perna e depois ter que lidar com isso, ok? Então, primeira coisa, somos humanos, todos nós erramos. E tenha certeza que a decisão que você tomou naquele momento era a melhor para você. Como eu falei, a gente não toma decisões, a gente não vai naquela decisão que a gente acha que aqui a gente vai se ferrar mais. Muito pelo contrário, né? A gente vai decidir pelaquela que naquele momento a gente acha que faz mais sentido pra gente. Então, primeira coisa, assuma os seus erros. Se o resultado não foi do jeito que você queria, tudo bem. Dá um passo para trás, respira, repensa, muda de estratégia e vai de novo. Não deu também? Não tem problema. Muda de estratégia, vai de novo, tá? Então, comece a aceitar que sim, você pode errar. Não tem problema nenhum errar. Todo mundo erra, né? Todo mundo tá aqui na vida para se ferrar e para ganhar. E você também. Então, não tenha medo disso, ok? Uma outra coisa, entenda suas crenças. O que tá te segurando? Qual é o problema de acontecer alguma coisa? Qual é o problema de você tomar uma decisão que talvez lá na frente não seja o resultado que você quer, né? Entenda se você tem alguma crença de capacidade, de sensação de que eu não sou capaz de tomar uma decisão. Por que você acha que você não é capaz de tomar uma decisão? Você só vai começar a se sentir mais capaz de tomar decisão quando você realmente começar a tomar decisão. Porque enquanto você não tomar decisão, você não sabe nem o que pode acontecer, você não sabe nem o que você tem que resolver, né? Então, por que você se acha incapaz de tomar uma decisão para a sua vida? É a sua vida, não é a vida da outra pessoa, ok? Comece a entender melhor as suas emoções.
os seus sentimentos, né? Inteligência emocional é muito importante. A gente não tem como bloquear nossas emoções, não tem como ter sangue de barata, não dá pra fingir que nada aconteceu, né? O que a gente precisa fazer é aprender a lidar com medo, raiva, tristeza, alegria, frustração. A gente precisa aprender a lidar com tudo isso, porque a vida tá cheia disso, né? Então, se a gente ficar no mundinho ali fechado, vai chegar uma hora que isso vai começar a bater na porta. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Quando você aprende a lidar com as suas emoções e você começa a aceitar os seus erros, é quando a gente faz a transição, né? Da vida adolescente para a vida adulta. É esse o processo, é o amadurecimento. Então, é eu começar a bancar as minhas decisões. Escolhi isso, não deu certo. Não deu certo, vou tentar de novo de outra forma. Ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com a sua vida. O que você decidir da sua vida não vai influenciar na minha vida, não vai influenciar na vida do seu vizinho. Então, pense nas coisas que você está tomando decisão para a sua vida. Isso não vai mudar a vida de ninguém, tá? E uma outra coisa que pode acontecer também, um outro comportamento que a autossabotagem também faz é a procrastinação. Né? Então, por todos esses medos, eu procrastino decisões que eu deveria já estar tomando. Eu procrastino tarefas que eu já deveria estar terminando, né? Ou que já deveriam ter terminado, já deveria estar fora da minha listinha ali do to-do list, tá? Então, a procrastinação também é um alerta para você perceber se você está se auto-sabotando ou não, beleza? Então, gente, como que a gente vai lidar com a autossabotagem? Se você está procrastinando alguma coisa, se você está pensando em alguma coisa que você já tinha que ter feito e não fez, lembra? Caderno, papel, caneta, escreva. Por que eu não quero fazer? O que eu estou sentindo? O que eu tenho medo? Tá, eu tenho medo de me frustrar. O que eu vou fazer para não me frustrar? Não é não fazer, né? Então, quais são como que eu vou me proteger fazendo, mas como é que eu vou me proteger da frustração? Beleza, e se eu me frustrar, o que eu vou fazer? Tá? Tudo tem que estar já na ponta da língua. Você já precisa ter plano A, plano B, plano C. Não quero me frustrar, o que eu vou fazer para não me frustrar? Beleza, mas e se eu me frustrar? Eu vou fazer isso. Tá bom? E, gente, não neguem as emoções, não ignorem as emoções de vocês, porque as emoções, elas estão aqui para ajudar a gente a crescer. Se a gente ignora uma emoção, ela vai voltar com muito mais força. E aí, quando ela volta com mais força, é quando a gente não sabe lidar muito bem com ela e a gente acaba tendo comportamentos que só prejudica a nós mesmos, né? Que é essa autossabotagem, que é a procrastinação, que é a compulsão. Então, pensem nas emoções de vocês, reflitam, sejam um pouco mais empáticos com vocês mesmos, né? Baixa a guarda com vocês. Ninguém tá cobrando nada. A gente que fica nessa coisa de autocobrança, de que a gente tem que ser isso, de que a gente tem que ser aquilo, que a gente tem que ser perfeito, que a gente não pode revelar. Baixa a guarda e se escute, se ame. Quando você ama alguém, você não escuta essa pessoa, você não escuta ela reclamar, você não escuta ela chorar, você não escuta ela falar o que ela tem para falar. A mesma coisa com a gente precisa se ouvir, a gente precisa entender onde está machucando para a gente conseguir se curar. Nós somos as únicas pessoas que nos curamos, ninguém mais faz isso. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Salvem esse vídeo para toda vez que se vocês estiverem passando por uma situação dessa, escutem esse vídeo novamente. Manda para alguém que está passando por isso ou que você já percebeu que tem alguns comportamentos que talvez sejam de autossabotagem, para essa pessoa também ter um crescimento, sair da zona de conforto, se desenvolver. E coloquem aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se vocês passaram por alguma situação que vocês perceberam que vocês estavam se autossabotando, se vocês estão passando por um momento desse, e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Beijo, gente. Obrigada.